Amém, queridos? Bom, nessa quinta-feira que passou, nós tivemos um culto maravilhoso, o nosso culto no lar. Nós tivemos, talvez o primeiro culto no lar que nós tivemos este ano, foi na casa do irmão Fábio e estava lotado, estava cheio de gente, foi uma bênção. Contamos lá mais de 40 pessoas, não cabia mais gente na casa do Fábio, mas foi muito bom. Louvamos, cantamos, oramos, ouvimos a palavra de Deus, foi uma bênção. E dentre várias coisas que foram ditas ali naquele dia, na quinta-feira, o que nós estávamos falando é que a nossa sociedade, o tempo em que nós vivemos hoje, nos faz viver de uma forma tão corrida. O tempo todo nós estamos naquela correria. Nós até mencionamos que quando você liga para um amigo ou para um irmão aqui, falei, como tem sido a sua... Aquela, estou na correria, né? Busy, né? Sem parar, né? E essa correria muitas vezes nos coloca para baixo, a gente fica cansado, sem motivação, a pressão que os nossos trabalhos, a vida financeira, às vezes não indo muito bem, coloca sobre as nossas vidas, nos deixa oprimidos ou tristes, sem vontade. Nós falamos muito sobre o estresse, né, dessa doença da modernidade, né, sobre um pouco da depressão, que às vezes a gente até fica devido a tanto trabalho, a tanta pressão que hoje em dia nós vivemos. E nós estávamos falando que às vezes a gente quer um ombro amigo, né? A gente quer um consolo, mas nós falamos que às vezes não tem ombro de nenhum amigo, nem mesmo às vezes o colo da mãe resolve o nosso problema. Mas aí eu pergunto hoje, e se o ombro amigo for o ombro de Jesus? Aí resolve tudo, né? Se o ombro amigo for o ombro de Jesus, aí as coisas mudam, não mudam? Hoje nós vamos falar sobre a vida de um dos discípulos que teve esse privilégio de, literalmente, num momento de dificuldade, num momento ali de angústia, literalmente reclinar a cabeça sobre o ombro de Jesus. É um privilégio encostar ali a cabeça aos ombros, no ombro de Jesus. E quem é que sabe quem foi esse Felizardo? Então ali, isso aí. Apóstolo João. João, ele teve um apelido ali, isso nós encontramos no próprio Evangelho de João, que ele era o discípulo amado, né? O discípulo amado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de João, não confundindo com João Batista, tá? João Batista foi um que veio anunciando o caminho, preparando o caminho para Jesus. Nós vamos falar do apóstolo João. Quando a gente começa a procurar sobre alguns materiais, tentar buscar informações sobre o apóstolo João, nós não encontramos muitas coisas. Existem algumas fontes fora dos evangelhos, né? Mas o que nós encontramos é o suficiente para nos ensinar uma grande lição e para nos inspirar também. Então, para quem gosta de história, hoje nós vamos ouvir uma historinha que é impactante. Mas a gente tem aquele conhecimento básico sobre a vida de João. Foi um dos 12 escolhido por Jesus, né? Um dos 12 apóstolos, né? Escolhido para andar ali naqueles 3 anos mais ou menos de ministério de Jesus. Os teólogos, os historiadores, eles falam que provavelmente ele era um dos mais novos entre os discípulos, né? Entre aqueles apóstolos que foram escolhidos. Por isso também que nós temos os registros de ele ser um dos últimos, né? um dos últimos a morrer entre os apóstolos, porque ele realmente começou bem novinho. Então, se Jesus tinha ali em volta de 30 anos quando começou o seu ministério, João
a história diz que João era um pouco mais novo, era mais novo que Jesus. Então, João devia estar ali perto dos seus 20 e poucos anos. 25 anos. E tem agora esse privilégio de andar com Jesus. De caminhar lado a lado com o Mestre. Sabemos que João era um pescador, né? Então, quando Jesus abordou ele e falou, agora você vem e anda comigo, João estava ali à beira do mar da Galileia, né? E ele era um pescador. E ele largou tudo. Pode parecer simples quando a gente ouve, ele largou tudo e foi andar com Jesus, mas na verdade, ser um pescador naquela época era algo muito grande, né? Embora existiam vários, mas não era tão simples assim, né? Era uma boa profissão e famílias eram sustentadas através desse pescador, né? Então provavelmente João tinha um papel fundamental na sua família. Por ser um pescador, normalmente eles tinham seus próprios barcos, né? Então se a gente for pensar, quando a gente fala e vê as historinhas, né, quando a gente está crescendo sobre Jesus e dos discípulos, a gente vê aquela canoinha, né? Mas não é isso não. Os caras pescavam em barco mesmo, feito com o recurso que eles tinham naquela época, né? Mas eram barcos que chegavam a 8, até mesmo 10 metros de comprimento, né? Barcos grandes, com divisórias, né? Tanto que a gente conhece algumas histórias que, por exemplo, Jesus dormia em um dos barcos, dentro de uma repartição de um dos barcos. Então, era um barco que tinha um lugar ali, provavelmente um quartinho, alguma coisa. Não eram coisas pequenas. E provavelmente custavam bastante. Mas João larga tudo e vai andar com Jesus. Nós sabemos também que ele tem um irmão chamado Tiago. A gente não pode confundir com o mesmo Tiago quando a gente vai lá no finzinho do nosso Novo Testamento. Nós temos a Epístola de Tiago. Esse Tiago que está escrito aqui, a Epístola que nós temos, ele é o irmão de Jesus. Não é o mesmo Tiago que nós vamos mencionar durante a história aqui. Tá? Esse Tiago que toda hora que eu for falar aqui, ele é o irmão de João, não de Jesus. Mas, imagine então, eu quero que você entre, né, nessa história e tente ser João por uma hora. A gente nem tem tudo isso, a gente tem 30 minutos aqui. Tente ser João. Um jovem, 20 e poucos anos, não sabemos exato, que largou tudo que tinha, trabalho, sustento, família, comida garantida, tudo, para estar agora com Jesus. E João, ele vai e começa a viver essa vida com Jesus. Ele e os seus outros amigos ali, os 12 apóstolos. A gente vai chamar, às vezes aqui eu vou falar de discípulos, mas seriam os 12 que Jesus escolheu. E ali eles vão desenvolvendo uma amizade. Vão desenvolvendo uma amizade. E eu imagino como uma amizade entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Né? Porque nós vamos ver mais para frente, né, que Jesus, dentro desses 12, ele tinha ainda aqueles mais chegados ainda. Os mais amigos mesmos, o amigão, que era Pedro, Tiago e João. Tiago e João, os irmãos, mais Pedro. Né? Mas a gente sabe, quando a gente começa a ler os evangelhos, que dentro desses 3, João era o preferido. Nós lemos ele como o discípulo que Jesus amava, é o que o evangelho traz. Então, ele era especial, jovem, andando com o mestre, com outros 12 que provavelmente eram mais velhos e mais experientes, mas ele era o querido de Jesus. O querido de Jesus. E ali, por isso eu imagino essa relação, irmão mais velho, irmão mais novo. E anos foram passando, porque quando a gente vê o relato dos evangelhos, parece que é tudo tão rápido. Jesus nasceu e daqui a pouco já estava na cruz. Mas na verdade foram ali 3 anos, e a gente sabe que em 3 anos muitas coisas acontecem, certo? Muita coisa acontece. Quando eu morava aqui já na Nova Zelândia há 3 anos e tive a oportunidade de voltar ao Brasil, eu falava, eu posso escrever um livro já de tudo que eu vivi de diferente
na Nova Zelândia? Porque muita coisa acontece, não é verdade? E ali eu imagino eles desenvolvendo uma intimidade muito grande. Uma intimidade muito grande. Hoje nós já ouvimos aqui um pouco sobre intimidade, é isso que eu quero falar nessa noite. Mas eu imagino que eles começaram a desenvolver uma intimidade assim, tremenda, viajando todos os dias juntos. Imagina um bando de homens viajando todos juntos, acampando, tendo muito para comer, tendo nada para comer, dormindo, sei lá, no meio de mato ou no deserto, viajando por todos os lados. Eu fico imaginando João, porque a gente sabe que conforme as gerações aqui vão chegando, cada vez mais as nossas crianças se tornam adolescentes antes, certo? Mais ou menos assim. Mais rápido as nossas crianças e nós desenvolvemos. Voltando a 2000 anos, eu imagino que um cara de 20 e poucos anos era um adolescente, né? Grandes responsabilidades, mas se nós formos pensar nesse desenvolvimento que nós temos, eu era de uma forma quando era adolescente. Já as crianças hoje já são diferentes, né? Há 2000 anos, eu imagino que com 20 e poucos anos os caras ainda brincavam, sei lá, não tinha carrinho, mas devia ser um molecão. E eu imagino o João falando, baseado no que a gente vai ver em várias passagens, mas eu imagino João dando só bola fora, só falando besteira. Aí Jesus, ei, acorda, filhão, não é assim não, sabe, aquele relacionamento, porque muitas vezes a gente imagina sempre um relacionamento, Jesus e o homem, Jesus e seus discípulos, algo muito sério. Realmente existe uma seriedade, mas Jesus era homem, 100% homem. E esses discípulos eram pessoas normais, como eu e você. Não tinha nada de especial neles. E eles eram ali. Então imagina que essa intimidade começa a desenvolver. Eu, sei lá, fico pensando que João soltava umas piadas e não dava muito certo. Jesus dava logo uma chamada, né? E eles tentavam ali. Mas a verdade é que a intimidade, com certeza, foi sendo desenvolvida. Foi sendo desenvolvida, né? E tanto que nós temos em alguns versículos, por exemplo, em Marcos 10, 35, não vou ler totalmente o versículo, mas Marcos 10, 35, João e Tiago, os irmãos ali, né, eles chegam para Jesus num determinado momento e eles olham para Jesus, e fazem um pedido. Jesus, eu quero pedir algo, eu quero que o Senhor faça. Eu quero que o Senhor faça. E eles simplesmente pedem, quando o Senhor estiver lá na glória, e nós estivermos na glória com o Senhor, deixa eu e o meu irmão sentarmos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí Jesus, olha, não, vocês não estão entendendo o que vocês estão pedindo, né? Em outras palavras, né? Ele chega e vai lá e dá uma chamada, não, vocês estão querendo ser demais. É quando Jesus fala que, na verdade, se você quiser ser grande, você tem que ser mais um pequeno, como as crianças, né? E Jesus fala, não, isso aí é só Deus quem vai decidir, né? Mas só tem coragem de perguntar esse tipo de coisa aquele que tem intimidade. E João, se não bastasse, um dia ele vê, por isso que eu falo que eu acho que só pisava no tomate mesmo, só fazia a coisa errada. João vê um cara expulsando demônio de uma outra pessoa em nome de Jesus, fazendo tudo certinho. Mas ele olhou, Jesus, Senhor, ó o cara ali, nem é um dos nossos, está expulsando expulsando um demônio. Jesus fala, qual o problema? Ele achou que estava abafando, ele ia chegar lá, mas qual o problema? Aqueles que não são contra nós, eles são, ou estão a nosso favor, estão do nosso lado. E eu fico só imaginando João, não deu dessa vez, né? Mas João tinha essa liberdade de chegar para ele e meio que importunar, ficar aí, mestre, né? Como alguém que está sempre querendo aprender mais, ouvir alguma coisa. Em outra ocasião, em Lucas 9:54, a história ali diz que Jesus estava prestes a chegar a Jerusalém, né? E ele mandou alguns dos discípulos para
procurar um local, uma cidade ali, para que eles algum vilarejo, para que eles pudessem ficar. E os discípulos foram. E o primeiro vilarejo que eles encontraram era de alguns samaritanos. E eles negaram. Não. Jesus nenhum vai ficar aqui com a gente, pode esquecer. E aí os discípulos ficaram furiosos. E João já chegou para Jesus. Senhor, você quer que eu ore e fogo caia sobre a cabeça deles? Tá lá, pode ler, né? E quer que fogo caia? Aí Jesus, o que você está falando? Eu vim para dar vida e você quer tirar a vida dos irmãos? Né? Então, por isso eu fico com essa ideia de que João era meio atrapalhado. Aquele adolescente que quer fazer tudo sem pensar, aquele jovem que sai correndo, ou até mesmo nós, ou adultos, que agimos com a impulsão, sem pensarmos, né? Mas na verdade estava tudo errado. Mas ele tinha essa liberdade de chegar para Jesus e falar: Senhor, e isso? Não, fica quieto, o que você está falando? Senhor, e desse jeito? Não. E se um foguinho cair? Não tem essa. E ele tinha um relacionamento, na verdade, íntimo. E Jesus enxergava isso. É por isso que nós lemos lá no Evangelho de João, em vários momentos, acabou aqui, né? A força. Acabou a bateria. Mas nós vemos em vários momentos João chegando. Será que chega aqui? João, sem medo algum, chegando a Jesus e pedindo ou fazendo comentários que na verdade não eram bons comentários. É como a gente tenta ter alguma liberdade com os nossos chefes, né? E sempre que você vai cada vez minha voz muda, né? Vai de um jeito aqui. Sempre que a gente vai se reportar a um superior, ao nosso patrão, sempre tem aquele receio. Você não chega de qualquer jeito, a menos que você tenha intimidade. Se você tem intimidade, fala, não, fala para o seu chefe, sei lá, o nome dele, falando, não, vamos fazer desse jeito aqui. Aí o seu chefe, não, desse jeito não é. Mas se você não tem intimidade, você apresenta de uma outra forma. E se a gente fizer assim? E se nós fizéssemos desse jeito? Né? Mas João, ele não tinha medo de se relacionar com Jesus. Ele não tinha medo de chegar a Jesus e falar aquilo que ele achava e pensava, independente de qual seria a resposta de Jesus. E hoje eu vejo que nós temos muito medo de nos relacionar com Deus. Às vezes a gente ora assim, a gente busca, louva, mas a intimidade verdadeira, às vezes a gente não tem. A gente trata, ou a gente parece que enxerga Deus muito distante. Um Deus que não interage conosco. Ou como algumas religiões que têm as estátuas e as imagens, um Deus que não interage mesmo. Mas o nosso Deus é um Deus que nos ouve. Um Deus que se comove com o nosso sofrimento. É um Deus que está sempre de olhos abertos a nos enxergar. Um Deus que, no próprio Evangelho de João, diz que nos chama não mais de servos, mas ele nos chama de amigos. E aqui a gente vê um exemplo de amizade entre o servo e o Senhor. João, ele era o servo, mas ele era amigo de Cristo. E ele não tinha medo de pedir. Ele não tinha medo de se relacionar. E hoje a gente trata Deus, Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso amigo. Nós temos livre acesso. Nós podemos buscá-lo a todo momento. E da forma que a gente sente. Não existe mais rituais como existiam nos anos do Velho Testamento. Hoje você pode sentar na sua cama, no seu sofá, ajoelhar no chão do seu quarto, na sua sala, e buscar a Deus, e Ele ouve. Mas a gente não busca a Deus com essa intimidade. Nós não temos
intimidade com o Senhor, como João tem. E eu quero que você imagine um relacionamento que você tem com um amigo, com uma amiga, de grande afinidade. E você fala, esse é meu amigo. E eu tenho vários exemplos, mas amigo é aquele que você chega, ou chega na sua casa, você não precisa se arrumar. Você está tranquilo, seu cabelo está bagunçado, você vai ficar com o cabelo bagunçado porque ele te conhece já. Você... Veio algo na minha cabeça? Não sei se bom, amigo assim, tem um exemplo que é bem claro. Sabe quando você vai conversar com alguém e esse alguém tem um intruso no nariz? Como é que você chama? Tuca, catota, caquinha, Tarzanzinho, meleca. Bom, sabe quando você chega pro cara e, se é o seu amigo, você fala, o nariz tá sujo, limpa aí que senão a galera vai ver. Eu estou usando essa camisa aqui em homenagem ao meu irmão, porque é dele. E eu tenho uma intimidade muito grande com o meu irmão. Ele, eu nunca fiz isso, acho que não, mas ele tinha tanta intimidade comigo e ainda tem, que quando o meu nariz estava sujo, ele me chama de Zé, seu nariz está sujo, e vinha e tirava. Se era pequeno, estava seco, se fosse aquela meio esquisita, não. Mas ele vinha em mim, e tirava. Zé, seu nariz está sujo. Não tem demonstração maior de amor do que tirar a caquinha de nariz de alguém. Eu não faço isso com muitas pessoas, eu te garanto. O Léo, eu já fiz coisa pior para as caquinhas do nariz dele, mas é uma demonstração de amor. Eu não sei se João chegava a esse ponto com Jesus, mas eles tinham intimidade. Foram 3 anos ali, todo dia. Às vezes a gente tem um flatmate, que tem aqueles que não são muito bons, mas a gente tem aqueles que são legais e que há alguns meses a gente já cria uma afinidade e faz tudo junto, prepara o jantar junto, almoço junto, sai junto, assiste filme até tarde, fica ali na sala conversando. E era esse relacionamento que provavelmente esses discípulos, e João em especial, tinha com Jesus. Era por isso que era chamado o discípulo amado. Eu imagino ele passando horas conversando com Jesus, sentado ali, talvez olhando as estrelas, porque eles não tinham muita mordomia, né? Mas conversando sobre coisas diversas, não simplesmente sobre o ministério de Jesus ali. Eles estavam 3 anos, ninguém ia aguentar só ouvindo o que Jesus tinha outras coisas para falar. Era um homem normal. Jesus tinha experiência, trabalhou como carpinteiro, Jesus tinha sua família, tinha irmãos, né? Então eles tinham ali uma intimidade muito grande. E a verdade é que quando a gente tem intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com Cristo, todo mundo percebe. Se você vai numa igreja, geralmente tem aquele irmãozinho que você fala, não, vamos pedir para fulano orar, porque aquele ali pula, né? A canelinha de fogo. Vamos falar com aquele ali que ele orou, Deus responde. Sempre tem aqueles que a gente sabe que Deus parece que está sempre do lado do cara, porque ele ora e acontece. Essas pessoas, elas têm intimidade com Deus. E quem tem intimidade com o Senhor, deixa isso transparecer. As pessoas, elas percebem quem tem intimidade com Deus. Até mesmo no relacionamento de amigos, eu olhando e vendo alguns dos irmãos aqui, sem ninguém falar nada, eu sei quem é mais amigo de quem. Porque você vê do jeito de cumprimentar, você vê no abraço, no sorriso, nas atividades, nos churrascos, né? Isso não é errado. Nós temos afinidade com algumas pessoas. Como Jesus, dentre os 12, ele escolheu aqueles 3
Pedro, Tiago, João. Ainda dentro desses três, ele escolheu João. João provavelmente era o mais querido. E é normal que nós tenhamos, ou nós temos alguma intimidade ou afinidade maior com algumas pessoas. Isso não é panelinha, isso não é grupinho, é afinidade. É afinidade. E, como eu falei, a gente percebe. E João deixava isso ser, ele demonstrava. Os outros discípulos também percebiam isso. Tanto que, quando eles foram para a última ceia, Jesus revela ali para eles que ele seria traído. E os discípulos ficam preocupados e com medos, provavelmente chorando. Imagina Jesus contando que seria traído, seria morto, assassinado. Alguém que eles já estavam vivendo ali 3 anos, todos os dias. Então imagina o sofrimento, a tristeza desses homens. O que vai acontecer agora com a gente? Largamos tudo para seguir esse homem. Tudo para seguir este homem. E Jesus revela e fala, um aqui vai me trair. Pedro, que tinha muita intimidade, que era um desses 3 escolhidos, né? Pedro, ele chega, olha para João, está lá em João 13, 24. Pedro chega e olha para João, faz um sinal e fala, pergunta para ele quem é que é o traidor. Pedro era provavelmente o líder ali entre os discípulos, o com mais experiência, mas ele chega para João e fala para João, vai lá e vê com o mestre, pergunta para ele quem é que é o traidor. E João vai lá e pergunta, porque ele tinha intimidade. Pedro sabia que provavelmente ele não teria muita chance, por isso que ele vai, geralmente assim, vai lá você, ou não, vai você que você tem mais moral com ele, vai lá você que você conhece ele melhor. Não é assim? E João tinha mais intimidade, e eles viam isso. Pedro enxergou isso. Pedro vai e fala, João, pergunta para ele quem é o traidor. E isso deixa claro que o grau de intimidade é muito importante no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais íntimos de Deus, mais nós recebemos dele, mais nós ouvimos dele. Porque a resposta foi dada para João. Não foi dito o nome de quem, mas ele falou para João. Aquele que tem intimidade, ele recebe resposta de Deus. Quem é íntimo do Senhor, recebe a resposta do Senhor. Aquele que tem um convívio perto com Cristo, ouve melhor a voz do Senhor. Intimidade é o que nós precisamos desenvolver como cristão. Intimidade com Deus é o que nós precisamos buscar todos os dias. Porque só dessa forma nós conseguiremos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Se você não é íntimo de alguém, esse alguém não vai te dar grandes informações ou falar grandes coisas com você, não vai te passar muitas informações necessárias ou importantes para a sua vida, sabe? Se você tem intimidade com alguém, esse alguém vai estar sempre ali em contato, conversando, tentando consolar, trazendo uma ajuda. E a mesma coisa com Deus. Se nós não temos intimidade com o Senhor, como é que a gente vai esperar que Ele se manifeste nas nossas vidas? Ele se manifesta ainda assim, às vezes, quando a gente não busca, porque Deus é misericordioso e é bondoso. Mas Ele espera de nós uma busca. Ele espera que você e eu sejamos íntimos. É por isso que Ele falou, não chamo mais de servo, porque o servo nem sabe o que o seu Senhor faz, mas vocês sabem o que eu faço. É isso que Ele diz. Por isso hoje eu chamo vocês de amigo. E nós vemos um exemplo de amizade entre João e Jesus. E esse momento em que eles estavam ali nessa última ceia, Jesus mandou, vai lá, prepara a mesa, porque nós vamos ter a ceia.
Quem que Jesus mandou? Pedro e João. João estava lá, preparando a mesa. E eu fico só imaginando depois de tudo o que aconteceu, João, ainda jovem, pensando, nossa, a última mesa, eu que preparei, eu que ajudei. E naquele momento em que Jesus falou que seria traído, nós temos em João 13:23, que João estava reclinando a sua cabeça sobre o ombro de Jesus. A tristeza era tamanha, era tão grande, que ele encostava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Não é para qualquer um. Não porque Jesus não quer qualquer um, mas é porque nós precisamos ter intimidade. Você não encosta no ombro de qualquer um. Eu lembro quando eu estudava em São Paulo, eu pegava ônibus, e o ônibus balançava. Eu dormia, mas eu me segurava. Mas tinha aqueles que vinham aqui assim, ó, com a cabeça no ombro, e aí você dá uma ombrada para ver se o cara levanta, e o cara volta, e você se esquiva, porque você não dá o seu ombro para qualquer. Às vezes você desiste e dá, e deixa o cara, porque não tinha jeito. Mas você normalmente não fica ali com, né? Se alguém sentar aí do seu lado e fizer assim no seu ombro, você não vai se sentir muito confortável. Não é verdade, Fábio? Você não vai se sentir meio confortável. É porque você só inclina a cabeça sobre o ombro de alguém que você tem intimidade. E João vai ali e inclina a cabeça sobre o ombro de Jesus. E a gente sabe o decorrer da história. Jesus, depois dessa última ceia, vai para o Getsemane para orar. E ele chama 3 para orar. Quem que ele chama? Pedro, Tiago e João. Está lá João de novo. Jesus não pediu muitas coisas para muitas pessoas ali, no seu ministério. Mas ele, sabendo o sofrimento pelo qual ele ia passar, olha a importância de João. Ele chama, não só João, mas Tiago e Pedro, mas olha a importância de João. Jesus chama João também para orar e interceder pela vida de Jesus, porque Jesus passaria ali por um sofrimento imensurável. E Jesus chega e fala, João, Tiago, Pedro, vem aqui comigo orar. Olha a responsabilidade e olha o grau de intimidade que João tinha. João foi orar por Jesus. E pisou na bola de novo. Porque Jesus subiu ali orando ao monte. Quando voltou, dormindo. Provavelmente no ombro do Pedro ou de Tiago. Mas estava dormindo. Jesus acorda eles. Ei, vocês não conseguem ficar uma horinha aí esperando? Acorda, vamos orar. Jesus vai de novo. O sono era muito. Eles deviam estar business aquela semana de trabalho. Porque eles não aguentavam, dormiram de novo. Nós não vamos forçar aqui no ponto fraco agora de João e desses discípulos. Mas a verdade é que olha o privilégio que eles têm. Olha o privilégio. Eles foram chamados por Jesus para orar ali com Jesus por um momento em que Jesus passaria, e nós sabemos que, hoje nós sabemos, e depois, que era um momento de tremendo, um sacrifício imensurável. E Jesus já sabia disso. E ele chamou João para orar. Mas nós sabemos que Jesus ainda assim foi levado, preso, certo? Foi preso. E quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos que em todos os trials que Jesus foi levado, em todas as vezes que ele foi levado a alguém para responder pelas acusações, a gente vê que Pedro e João eram os únicos que seguiam.
João, ele não se contentou e ele não se conformou com o que ia acontecer. Ele foi seguindo os guardas, foi seguindo Jesus, e aonde Jesus estava sendo levado para que fosse investigado, interrogado, João estava lá, assistindo. João estava seguindo passo a passo. E não tiveram misericórdia. Jesus foi crucificado. Levaram Jesus até a cruz. E na hora da cruz, o único nome que nós encontramos nos evangelhos dos discípulos que estavam ali era o amado de Jesus. O discípulo que Jesus amava. João estava ali, ao pé da cruz. Ao pé da cruz com Jesus. Ele não largou, ele não deixou Jesus em nenhum momento. Ele estava ali no pé da cruz. E é tão interessante que nesse mesmo momento tinha ali a mãe de Jesus. E Jesus olha para a mãe, olha para João. E Jesus fala o seguinte: João, essa aí é sua mãe agora. Maria, esse é seu filho. João, toma conta da minha mãe. Quem que você entrega? Imagine você nessa situação. Você só vai falar para alguém tomar conta da sua mãe. Você conhece a pessoa, se você ama, se você confia, se você sabe que essa pessoa vai fazer de tudo pela sua mãe. Jesus tinha um irmão ainda ali, e tinha outros irmãos, mas Jesus falou: cuide dela. Ela é a sua mãe agora. Tamanha era a intimidade que João tinha com Jesus. Jesus meio que entrega, cuida da minha mãe. E nós sabemos que ali então Jesus foi crucificado, foi morto, foi levado ao sepulcro. Daí os evangelhos nos mostram um momento em que as mulheres, Maria, tudo foi para visitar o sepulcro. E quando elas chegam lá, a pedra tinha sido removida. E elas voltam. A Bíblia nem fala que elas entraram no túmulo ali. Elas voltam e vão correndo dizer para os discípulos. E 2 já saem correndo para ver: João e Pedro. Pedro devia ser meio gordinho. Essa é a minha ideia de Pedro, que ele é meio bravo, sabe? Imagina ele meio ali. A Bíblia diz que ele chegou depois, o outro foi mais rápido. O discípulo amado foi mais rápido, é isso que a Bíblia fala. João chegou primeiro. Ele foi o primeiro a entrar no túmulo e viu: o mestre não está aí. Ele não perdia a oportunidade de estar ou vivenciar algum momento com Jesus. Ele corria. Ele foi correndo à frente de Pedro. A Bíblia diz que ele chegou primeiro. É porque ele foi correndo. É porque ele não deve ter deixado tudo o que estava fazendo. E Jesus não estava lá. Jesus tinha ressuscitado. E mais adiante, a palavra diz que nesses dias em que Jesus tinha ressuscitado, estava com eles novamente, Jesus aparece aos discípulos. E dessa vez, os discípulos estavam ali prontos para pescar. E todos eles olham, mas ninguém reconhece quem era, senão João. João, ele chega: é o Senhor. João fala: é o Senhor. E aí eles reconhecem que era Jesus. É porque aquele que tem intimidade, ele reconhece de longe a pessoa. Aquele que tem intimidade com o Senhor, ele ouve a voz de Deus, ele enxerga Deus nas situações. E Jesus foi ascenso ao céu. Ele subiu. João continuou a sua caminhada. Continuou pregando, evangelizando, abrindo igrejas, sofrendo perseguições, mas não desistiu. Não encontramos isso na Bíblia, mas historiadores e teólogos e escritos que nós temos mais ou menos da mesma época diz que João foi até mesmo jogado num caldeirão fervendo
por não negar a fé. Mas ele sobreviveu. Foi exilado numa ilha já com seus 90 anos. Isso porque não negava a fé. E ainda nessa ilha, ele tem o privilégio de ter a visão de Cristo, onde ele escreve todo o Apocalipse, né? E é uma vida admirável de um homem que, desde o momento em que conheceu a Cristo, dedicou-se totalmente. Um homem que errava querendo agradar a Cristo, que provavelmente em muitas ocasiões desapontou ao Senhor por querer agradar ao Senhor. Que em nenhum momento se afastou de Cristo. Ele estava ali nos grandes acontecimentos, transfiguração, quando o Senhor Jesus chamou também os 3 para um monte e foi orar, e de repente a face de Jesus, suas vestes todas muito brancas, ninguém conseguia olhar para ele. Moisés e Elias aparecem nessa mesma cena, e eles ainda ouvem, João ouve Deus falando: este é meu filho amado, ouça o que ele tem para dizer. João, ele tinha intimidade com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que tenhamos intimidade com o Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas para isso nós precisamos buscá-lo. E o mais interessante é que às vezes a gente quer fórmulas tão solenes para buscar ao Senhor, mas basta fechar os seus olhos, orar a Ele, pedir para que Ele se revele a nós, e Ele vai se revelar. Nós precisamos buscá-lo diariamente, não somente nos nossos cultos, nas nossas reuniões, não somente quando estamos passando por alguma dificuldade, porque até soa como interesse. Nós precisamos ser íntimos e que tenhamos a vida de João como um exemplo de intimidade com o Senhor. Um homem que do começo ao fim, desde o momento em que foi e conheceu a Cristo, não abandonou a palavra. Vamos pôr de pé, irmãos, e vamos orar. Que possamos buscar diariamente a intimidade com o Senhor. Eu quero orar por todos aqui que têm o desejo de ser mais íntimo do Senhor. E eu vou pedir para que aqueles que tiverem esse desejo possam vir à frente, de aumentar a intimidade. Eu tenho buscado isso de forma incansável, por tudo que também tem acontecido na minha vida. Mas o meu desejo é de conhecer o Senhor mais e mais e viver as bênçãos que Ele tem para a minha vida. Mas eu sei que para isso eu preciso ser íntimo. Para recebermos do Senhor, ouvirmos a sua voz, precisamos ser íntimos. E se existe alguém aqui que ainda não tomou um passo de querer conhecer, ou até então não tinha tomado essa decisão de querer conhecer intimamente a Cristo, eu quero orar pela sua vida também. O Senhor, Ele espera que sejamos íntimos dEle. Ele espera que tenhamos uma amizade. Ele que nos chama de amigos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso, Deus. O Senhor é tão bondoso, Pai, que mesmo com todas as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados,
as nossas transgressões, ó Deus. O Senhor está sempre de braços abertos, nos convidando a sermos seus amigos. Hoje nós vimos essa história linda, ó Pai, do apóstolo João, que dedicou a vida para servir ao Teu Filho Jesus. Que possamos, ó Deus, ser impactados por esta palavra, Senhor. Queremos sim, ó Deus, ter intimidade contigo, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Queremos sentir, ó Pai, o Teu cuidado, o Teu consolo. Por isso buscamos ser íntimos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a priorizarmos o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, antes de trabalho, antes de família, antes de qualquer coisa, ó Pai, temos a Ti como o centro das nossas vidas, ó Pai. Queremos ser íntimos, ó Pai, para podermos ouvir a Sua voz e entendermos qual caminho devemos seguir. Queremos ser íntimos, ó Deus, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Estamos aqui para agradar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, neste momento de intimidade contigo, ó Pai, pois podemos e temos livre acesso ao Senhor, ó Deus. Nós lhe pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece, ó Deus, os problemas pelo qual os seus filhos têm passado. O Senhor conhece, ó Deus, as frustrações, ó Deus. O Senhor conhece os impedimentos, ó Pai. O Senhor conhece tudo aquilo que tem afligido, ó Pai. Tudo aquilo que tem trazido ao Teu servo, ó Pai, opressão, ó Deus. E por isso, ó Deus, neste momento de intimidade, Senhor, pedimos para que o Senhor remova, Pai. Remova tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que o Senhor possa ajudar-nos, ó Pai, a triunfar nesta terra, ó Pai. Que o Senhor possa nos fazer mais que vencedores, ó Deus, neste local. Que o Senhor continue a abençoar as famílias, ó Deus. Que o Senhor traga restauração, ó Pai, aos casamentos, ó Deus. Que o Senhor traga restauração às famílias, ó Deus. Que o Senhor traga a solução a esses problemas que parecem sem solução, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida dos Teus filhos, ó Pai. Abre as portas, ó Deus, de emprego. Abre as portas da imigração, ó Pai. Como vimos, ó Deus, nessa noite, ouvimos o testemunho da nossa irmã, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, concedendo o desejo no coração de cada um, conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. E queremos e fazemos um voto contigo nesta noite, de buscarmos, assim como João buscou, sermos cada vez mais íntimos de Ti. E quando errarmos, ó Pai, que seja porque estávamos tentando fazer o melhor para Ti, Deus. Abençoe essa igreja. Abençoe as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Agradecemos no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Fale para ele uma palavra bonita. Dá aquela palavra de quem tem intimidade, vai. Porque essa aí foi meio fraca, vai. Aquela palavra assim: eu te amo, meu querido. Não chega ao nível da bituca, mas eu te amo. Amém?